Mas, Maurício, acho que a gente pode começar o nosso bate-papo mais oficial aqui, porque são 19h04, quase 19h05. Eu acho que a gente pode começar em respeito aí às pessoas que já entraram. É isso. Bom, primeiro agradeço a todos que estão conosco aqui. É uma honra poder falar com vocês nessa sexta-feira, quente, pelo menos aqui em São Paulo, onde estamos. A gente está muito feliz de poder fazer o lançamento desse nosso filhote, Descubra o Craque que há em você, e numa data absolutamente especial, né? Aqui esse pôster do Pelé celebrando um gol na Copa de 1970, foi o ano que eu nasci. Edson Arantes do Nascimento completando hoje 80 anos, é a data que a gente escolheu. César, eu acho que se a gente contar desde lá de Cabral, né, onde o Brasil começou, né, porque antes era uma outra coisa com os nossos índios queridos, mas o Brasil começa ali, como sabemos. Acho que é o brasileiro mais famoso, né, mais célebre é o Edson Arantes do Nascimento. Ou teve mais alguém tão famoso? Não, eu diria que é o seguinte, ele é uma marca registrada do Brasil no exterior. Quer dizer, eu acho que a maior referência que nós temos, como você sabe, eu morei em alguns países, viajei vários, né, força do meu trabalho, em praticamente acho que em 40 ou talvez 50 países do mundo eu já conheci. E aonde você chega, quer seja na Rússia, quer seja na Alemanha, quer seja no Japão, em outros países na África, na Ásia, na África, Hong Kong, onde quer que a gente chegue, quando fala que sou brasileiro, a primeira coisa que o motorista de táxi, quando pega no aeroporto, where are you from? You're from Brazil. Oh, Pelé! É a primeira coisa que o motorista de táxi fala. Você chega no hotel, from Brazil, Pelé! Qualquer lugar que você chega, Pelé. Essas 4 letrinhas é a maior marca brasileira no exterior. Claro que a gente tem outras também, né? Tinha a Maria Esther Bueno, lá no tênis, tinha a Marta Rocha, quando ela foi vice-campeã mundial, foi bastante conhecida. Tem a Embraer, que em termos empresariais é uma marca bastante conhecida. O Café Pelé também, o samba, não é? O carnaval, principalmente o carnaval carioca, é outra marca extremamente importante, que deveria ser até mais... Bossa Nova. Bossa Nova é uma coisa, João Gilberto, né? Garota de Ipanema, quer dizer, The Girl from Ipanema. Mas Pelé realmente eu acho que é a grande grife brasileira. Eu acho que essa marca Pelé já atraiu muita riqueza para o Brasil. Ele também inspirou várias gerações, pelo menos 2 gerações de jovens, né? Serviu como modelo. Então, um atleta extraordinário. Eu diria que assim, tem 4 ou 5 grandes atletas na história dos esportes, de todos os esportes, em todas as modalidades esportivas. Um é o Pelé, sem dúvida. O outro é o Michael Jordan, né, recentemente. O outro, o Usain Bolt. O outro, Muhammad Ali. A Serena Williams também. Quer dizer, só aí você já vê alguns nomes assim. Aí você vê a Marta também, você vê hoje o Cristiano Ronaldo, o Messi. São algumas das personalidades. Mas, sem dúvida, eu diria que o Pelé, esse é craque com C maiúsculo. Né? Craque com C maiúsculo. É isso. O Marcelo Barros também chegando para assistir. Agradeço em nosso nome, né, César, a Buzz Editora. Estamos aqui no Instagram da Buzz, que acreditou nesse projeto, ao Anderson Cavalcante, Luísa, Alan, toda a turma da Buzz que está conosco nesse livro. César, e o pessoal que trabalha lá com eles também, como a Renata Sakai, como a Fátima, não é? E todo mundo, Fátima Amaral e toda a turma que tem ajudado bastante na contribuição aqui no nosso livro. Eu vi que o Anderson entrou aí há pouco. Anderson, muito obrigado. Olha, um segredo aqui, viu, que eu não sei se todos aqui conhecem. O Anderson foi um dos responsáveis pelo lançamento do meu primeiro livro, que foi o meu primeiro best-seller, Você é o Tamanho de Seus Sonhos, que é um livro que assim, me projetou realmente no mundo de palestras, no mundo literário e assim por diante. E o Anderson foi o cara que me pegou pela mão e realmente me conduziu naquele momento. Eu era bastante jovem, ele também bastante jovem, e transformou o nosso livro no best-seller. Ele agora montou essa empresa, que ele é o proprietário, é o acionista principal, que é Buzz Editora, que está com um projeto gráfico extraordinário. Quer dizer, fizeram um trabalho aí, a Luísa Tiepo e ele, fizeram um trabalho lindo, né? É um livro tecnologicamente avançado, tem lá os QR Code. Quando a gente conta uma história, por exemplo, da Paula com Hortência, tem lá o QR Code, você vai lá, coloca o seu celular ali e imediatamente aparece o filme, o vídeo com a Paula Hortência fazendo a sexta que levaram o Brasil ao primeiro campeonato, não é, de basquete feminino. Então é um livro bem assim, o César Cielo nadando, a gente narra lá, de repente tem lá o QR Code, você bota, você vai ver o César Cielo dando a abraçada decisiva que fez o Rei levantar. Então um livro com uma produção gráfica, de uma diagramação, uma coisa tecnológica, é mais do que um livro. Não é simplesmente um livro impresso, é um livro multimídia, que eu diria. Então eu quero agradecer, Anderson, a você pela confiança,
por ter acreditado nesse projeto do Maurício comigo, por ter dado todo o incentivo e toda a sua equipe, que realmente trabalhou com muito amor e carinho para colocar esse livro, transformar o que era um sonho em realidade. César, você jogou uma bolinha com o Pelé lá nas praias de Salvador. Conta essa história, vai. Olha, isso aí é um segredo, aqueles que a gente não pode falar muito, porque eu não tenho as fotos foram perdidas, né? Mas tem gente que estava comigo, que já deu até depoimento, me escreveram cartas e tem até um depoimento de 2 colegas meus lá do Colégio de Aplicação. Um deles é o meu querido Augusto César Eguê, que eu acho que ele até entrou aqui também. Ele e a Silmara, que é a mulher dele. E a outra é a querida amiga também, Arlene, que o pai dela era dona de uma foto, a Foto Real, lá em Salvador. E a Arlene foi conosco e, junto com um grupo de garotos, nós fomos entrevistar o Pelé. Né? O Pelé, o Santos, 1965, para ser preciso. Né? Eu tinha 13 anos de idade. O Pelé chegou na Bahia para um daqueles jogos contra o Esporte Clube Bahia, ia ser na Fonte Nova, ele tinha vindo de um jogo em Ilhéus e tal. Nós fomos entrevistar o Pelé para o mural da escola. Então fomos lá na porta da Rádio Cultura e tal, não conseguimos. Aí vimos que o Pelé estava hospedado num hotel lá no bairro da Pituba. E aí nós fomos para lá, para a porta do hotel esperar. E ele veio, quando ele desceu, veio, conversou com a gente, muito gentil, muito educado, carinhoso conosco, né, com um grupo de 5 jovens garotos de 12, 13 anos de idade. Aí eles disseram, olha, nós estamos saindo, vamos para a praia para bater uma bola, fazer ali um descondicionamento e tal, nos distrair um pouquinho. Vocês não querem ir conosco? Ó, aquilo ali era uma loucura. Nós entramos no ônibus com a delegação do Santos. Estava lá Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, Gilmar era o goleiro, Carlos Alberto era o lateral direito, Mauro era o back central, Lima, Zito, ou seja, um negócio extraordinário. Toda aquela era o melhor time do mundo na época. Nós entramos no ônibus e fomos. Chegamos na praia de Piatã, o ônibus parou, começaram a jogar. E aí chamaram a gente, vocês não querem entrar para completar o time, porque só tinham 17 jogadores do Santos. Eram os 11 titulares, mais 6 reservas. Né? 17 jogadores. Aí nós éramos 5 garotos. O que é que a gente fez? Estávamos de calça, porque ninguém esperava aquilo. Arregaçamos a calça, tiramos a camisa e fomos jogar contra o Pelé. Então, quando o Pelé pegava na bola, nós 5 íamos em cima dele, né? Íamos para cima, mas tivemos essa oportunidade. Foi um negócio extraordinário. Pena que a foto se perdeu. Mas o querido amigo Augusto César Eguê, que está aqui conosco, já testou que isso aqui não foi um sonho. De vez em quando eu pensava, será que isso ocorreu de fato? Ou foi um sonho? Não, foi verdade. A Arlene também comprovou isso. E eu espero que um dia ainda possa recuperar a foto. Realmente foi incrível, como a Yasmin está dizendo aqui. Foi uma experiência tanto poder correr na mesma areia que o Pelé estava jogando naquela época. Mas eu vou contar um segredo para você. A grande revelação para mim chamou-se Carlos Alberto. Ele tinha acabado de entrar no Santos, era o lateral direito, que depois foi o lateral direito da seleção brasileira. E ali eu comecei a ver a diferença entre ser craque e ser líder. Que Pelé era o craque, mas o líder dentro do campo era o Carlos Alberto. Que o Carlos Alberto dizia, por ali, Pelé, vem por cá, chota ali. Coutinho, desloca para cá. Ele começava a dar as ordens dentro do campo e as orientações. Não é? E gritava lá, joga para mim. O cara lançava na direita, ele vinha, enchia o pé. Ou seja, o Carlos Alberto, para mim, se revelou como líder. À noite, eu cheguei em casa, fui conversar com meu pai. Meu pai, como é que foi o negócio com o Pelé? Meu pai com o Pelé foi ótimo, mas melhor ainda foi com o Carlos Alberto. Eu aprendi a diferença entre ser craque e ser líder. E o craque é o Pelé, o melhor do mundo. Mas líder dentro do campo é o Carlos Alberto, que foi o campeão da seleção da Copa de 70, nessa placa que você está aí atrás de você. Tem uma história e tanto, viu? Me orgulho muito desse momento aqui e fico feliz de poder relatar. É a primeira vez que eu falo isso em público. Que legal, grande história. O Pelé acho que aprendeu um pouquinho de bola com você, então. Bom, César, vamos lembrar um pouquinho como nasceu o livro. Foi poucos anos atrás, cerca de 3 anos atrás, o Giovanni Forage, o nosso amigo em comum, me apresentou a você, porque eu cheguei com um convite, uma proposta meio indecorosa. Na época, eu havia já saído da revista Placar, na Editora Abril eu fiquei 12 anos, dirigi a Placar e a Runners, que é outra revista de esportes, e comecei na ESPN. Eu estava na ESPN quando eu cheguei a você com a proposta que eu vinha pensando já há algum tempo, de tudo que eu aprendi trabalhando com esporte, e tudo que aprendi como boleiro, né? Que desde moleque eu jogo futebol, joguei nos sociais do São Paulo, disputando campeonatos interclubes e campeonatos também de periferia de São Paulo. Quer dizer, eu aprendi demais com o futebol. E lembrando o escritor Albert Camus, que dizia, ele que era goleiro na Argélia, dizia, tudo que eu aprendi tudo que eu sei sobre a moral dos homens eu devo ao futebol.
E depois de trabalhar com isso, a ideia de pensar o futebol e o esporte como um todo, como um universo fabuloso de educação para a vida, de aprimoramento, né? O esporte é uma coisa incrível, toca as pessoas de uma maneira muito especial. E a gente pode aprender muito sobre relacionamento, sobre trabalho em equipe, sobre tolerância, sobre superação de limites, né? Sobre o que você falou, cair e procurar se levantar. Então eu cheguei para você, mas eu precisava de alguém que fosse um expert na área de gestão empresarial, porque eu gostaria que esse livro, que essas lições que a gente aprendesse com o esporte fossem úteis também para as pessoas desenvolverem suas carreiras, né? Tanto no campo de vida profissional e também no universo pessoal. E daí eu cheguei, que tal? Vamos escrever um livro sobre isso? Você topa? Você lembra desse dia? Me lembro. E qual foi a minha resposta? Eu pensei 2 vezes, eu pestanejei. Na hora, eu não conhecia o Maurício, mas ele vinha através de um querido amigo, que é o Giovanni Forage, né? Colega meu, que trabalhamos lá juntos no Monitor Group, aquela empresa lá do Michael Porter, que foi fundada por ele, um grande guru na área de estratégia empresarial, etc. e tal. E se o Giovanni recomendou, o Giovanni não recomenda pessoa qualquer. O Giovanni recomendou o Maurício para me procurar. Quando o Maurício falou, o Maurício disse assim, mas César, eu queria alguém que amasse tanto o esporte quanto eu amo. Que alguém que nas quadras, nos ginásios, que entenda que ali tem lições para a vida. Eu digo, cara, não tenho a mínima dúvida. Eu adoro esporte também. E tenho nas minhas palestras já usado vários momentos, né? Várias lições do esporte, várias cenas, mas só que de uma forma um pouco assim, improvisada, vamos dizer. Quando eu vi o Maurício, que eu procurei saber era ele, o Maurício, Revista Placar, ESPN, na época estava na ESPN, agora Band News, Band Esportes, ou seja, com um redator e um cara que foi a várias Olimpíadas, foi a vários campeonatos mundiais, viu várias coisas. Eu não tive dúvida, eu digo que eu estou dentro. Depois eu vou arranjar tempo para escrever esse negócio aqui junto com o Maurício. E aí começamos a trabalhar juntos e realmente está aí o livro. Eu vi até que entrou aqui a Cristina Nabuco há pouco. A Cristina Nabuco é uma jornalista lá em São José do Rio Preto. Quem se dá assim, foi o anjo da guarda desse livro também, a pessoa que fez a revisão do texto inicial que o Maurício e eu escrevemos, deu grandes contribuições, como sempre. Aliás, ela é o meu anjo da guarda desde o tempo do livro Você é o Tamanho dos Seus Sonhos. Todos os meus livros, ela é quem faz a revisão, ela tem um toquezinho assim, que é aquele toque sutil, mas que muda, às vezes, para muito melhor o livro quando a gente está escrevendo. Ela me ensinou uma frase extraordinária que é a seguinte: escrever, César, é a arte de cortar palavras. Escrever não é produzir muitas palavras, escrever é a arte de cortar palavras. E então, Cristina, muito obrigado aí de coração por toda a ajuda que você tem me dado, e nesse caso específico, ao Maurício e a mim também, nesse livro. Eu vi o Marcos de Menfá também, que entrou aqui. O Marcos, a gente falou no início aqui, antes de começar a live, o Marco é um personagem do livro, campeão brasileiro de Kung Fu, um craque. O Marcos também nos ensinou uma grande lição, que a gente fez até uma série de palestras com ele. Aliás, quem tiver eventos, convenções, etc., pode convidar o Marco, depois é só entrar em contato, que eu passo o contato. O Marco é um craque, não é? E ele é muito inspirador, ele mostra as artes marciais como é. Primeira coisa, numa palestra que eu convidei ele para fazer para um grupo de executivos e tudo, ele começou dizendo o seguinte: a primeira lição que a gente aprende nas artes marciais é a cair. Porque quando a gente cai da forma correta, a gente se levanta da forma mais rápida e mais eficaz. Então, isso é uma grande lição para os líderes. Os líderes têm que aprender a cair para aprender a levantar rápido. Então, o Marcos, também, minha homenagem a você, Marcos, aqui. A Ana Rita, que é a esposa do Marcos, a Rita Lopes, que é diretora de comunicação, é lá do Grupo Solvi também. Fantástico. Mas continue aí, Maurício, por favor. Bom, então o César topou na hora, ele foi facinho aquele dia. Felizmente, a gente começou a trabalhar, a gente começou a conversar, o César discutindo comigo, colocando qual que é o estado da arte hoje das discussões sobre uma boa gestão, uma boa governança corporativa, uma boa liderança. E eu contando o que eu via também em várias modalidades que poderiam servir de lições para a gente começar a pensar o livro e unir os nossos saberes. Aí nós começamos a pesquisar, discutir casos, ler livros e começamos a anotar, descobrir algumas coisas, né, César, que no fundo a fórmula de sucesso, o que havia em comum entre as histórias de sucesso de atletas e profissionais do esporte que a gente via e pesquisava, a gente conseguia reunir basicamente em 5 grandes fatores fundamentais. E o primeiro deles, a gente chegou a esses 5 pontos essenciais. O primeiro deles, integração.
capacidade de trabalhar em equipe. Isso mesmo em esportes individuais, que parece só que o sujeito está jogando lá o tênis na quadra, você vai ver, tem uma tremenda equipe por trás, gente importante. O segundo fator, a determinação, a capacidade de perseguir aquele objetivo que foi traçado anteriormente. Terceiro lugar, a superação, a capacidade de conseguir se levantar, de fazer da queda um passo de dança. Quem disse isso? Quem escreveu isso, César? Isso foi o Fernando Sabino, grande escritor mineiro, no livro dele Encontro Marcado. A arte está em saber fazer. Faça dos seus sonhos uma escada, de uma eventual queda um passo de dança, e assim por diante. Fernando Sabino. É o Fernando, não é o Pessoa, é o Fernando Sabino. Outro Fernando. Quer dizer, a capacidade de você encarar os problemas que vão acontecer e que acontecem todos os dias, né, de uma maneira positiva, tentando aprender com isso e sempre superá-los. Bom, inovação, o quanto você consegue pensar em maneiras diferentes de fazer aquilo, evitando... eu não gosto muito da expressão zona de conforto, eu prefiro acomodação, evitando a acomodação, né, sempre buscando se aprimorar. E por último, a última dimensão importante, o último pilar que a gente discutiu e conseguiu apreender a partir do estudo dos casos, foi a autogestão. O quanto as pessoas conseguem construir a sua reputação a partir dos seus valores, que isso vem de infância, mas também é possível aprender valores e exercitar. O seu caráter, a ética, como buscam os resultados, né, como administram e equilibram os fatores de vida pessoal com os fatores de vida profissional. Essas 5 dimensões, e aí a gente começa a entrevistar essa turma absolutamente generosa que nos recebeu. Vou elencar alguns nomes, né? Raí, Paulo Velasco, que é o homem de negócios que trabalha com Raí desde a época da Fundação Gol de Letra. Maia Gabeira, a surfista, um prédio de 7 andares ela desceu lá em Nazaré. Pelo amor de Deus, eu estou no 5º andar. César Cielo, até hoje o recordista mundial, o homem mais veloz dentro de uma piscina, até hoje é um brasileiro, chama-se César Cielo, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, recordista mundial dos 50 e dos 100 metros nado livre. Oscar Schmidt, o mão santa, que ele diz, o mão treinada, não tem santa porcaria nenhuma, eu treinava que nem um louco. Renan Dalzotto, da geração de prata, um inovador com saque e viagem, hoje treinador da seleção brasileira. Vanderlei Cordeiro de Lima, o homem da maratona de Atenas, aquela imagem nunca vai sair das nossas mentes. A Maia, eu já falei, a Magic Paula, enfim, Fernando Meligeni, um gênio da dedicação, né? Um cara incrível em termos de disciplina. Ou seja, nós estamos analisando também outros casos, né, de grandes esportistas, Rogério Ceni, Michael Jordan, lá fora também. Enfim, a gente começou a estudar e selecionamos esses casos que ilustram tão bem esses conceitos que você há muito tempo trabalha também intuitivamente nas suas palestras, nos seus livros, né, César? Isso aí. Não foi fácil, né? Contado assim, parece que a gente já saiu como script, mas foi um processo aqui, eu e o Maurício realmente nos aproximando. Ele trazia os casos de esporte, ele trazia... Vou ver aqui o caso do Messi, ele me contava a história do Messi. Tem a história do Guardiola lá trabalhando com o Messi, tem a história do Michael Jordan, eu tinha assistido o Michael Jordan jogar, eu vi o Michael Jordan jogar 18 vezes, mas nunca tinha analisado o Michael Jordan do ponto de vista de lições para liderança, só do ponto de vista do atleta. Então começava a pensar sobre isso. Quando nós elencamos, a gente fez, na realidade, uma matriz, ou seja, num eixo assim estavam os cases que a gente ia estudar e no outro eixo horizontal estavam as dimensões que a gente queria estudar. E dimensões tinha mais de 20, a gente foi cortando até chegar nessas 5 principais que o Maurício falou: integração, inovação, superação, determinação, autogestão. Pensemos que todos terminam em ão, não é, para a gente exatamente criar um refrão, aqui, se me permitem a rima. Não é? Então foi assim, muito legal. E a gente foi selecionando o case. Não precisa de um exemplo melhor nisso aqui. Então íamos buscar. E o Maurício conhecia muito a parte do esporte, eu conhecendo mais ou menos a parte de liderança, gestão de pessoas, gestão de carreiras, equipes de alta performance nas empresas, etc., o mundo empresarial. A gente foi juntando. Então realmente tem aqui uma sinergia enorme entre esses dois mundos, o mundo empresarial e o mundo dos esportes. Eu acho que o Maurício e eu conseguimos fazer uma sinergia aqui extraordinária, e eu espero que realmente vocês curtam esse livro. Queria anotar aqui, Maurício, o seguinte: eu vi que algumas pessoas que apareceram aqui, que já entraram. Carol Manciola, querida amiga também. Quando eu lancei o livro Você é o Tamanho de Seus Sonhos, o lançamento nós fizemos em Salvador. A Carol foi quem primeiro organizou lá em Salvador. Hoje ela é uma consultora, é uma palestrante também reconhecida, está aqui em São Paulo, fazendo um trabalho muito lindo. Muito obrigado, Carol, por estar conosco.
Eu estou vendo aqui o querido amigo Cérvulo e a Sandra Coelho, um casal lá de Aracaju. A minha filhinha aqui, a minha filhinha e a da Cris, a nossa filhinha Yasmin, chama o Cérvulo e a Sandra de vovô e vovó. Então, por aí vocês já viram, né? O vínculo familiar que nós temos e de amizade. Ela foi presidente durante muito tempo da BRH em Aracaju, também em Sergipe. Tem feito um trabalho notável, social, comunitário, etc. e tal. Então, estou muito feliz de ter uma comunidade de Aracaju aqui. Tem ali o Ricardo Salles também, hoje fundador e presidente lá de uma empresa que ele montou chamada Trio Engenharia. A Viviane Pinheiro, a Viviane está aqui, a Viviane trabalha no Grupo Solvi, querida amiga, uma grande líder também, mulher, tem um trabalho aí extraordinário na frente de uma determinada unidade de negócio lá do Grupo Solvi. Ou seja, estou tentando reconhecer aqui algumas pessoas que aí estão. César, a Miriam Clark, que te entrevistou hoje no almoço no My News, um programa delicioso que ela inventou dentro do My News, criou, e é muito legal durante a quarentena. Foi um momento muito legal, esse momento aqui com a Miriam Clark me entrevistando lá sobre o livro, sobre alguns aspectos. Ela me perguntou sobre a irmã Dulce, me perguntou sobre aspectos de religião, me perguntou sobre vários aspectos aqui. Foi uma conversa muito agradável. Estou vendo aqui o Gustavo também. Gente, quanta gente aí legal. Viridiana Bertolini, da TV Globo, o Jaime Costa Pinto, tradutor, que traduziu ontem a voz do John Biden no debate da Band News. Cristiane Muniz, arquiteta. Foi Murilo Ol, diretor da Máquina da Notícia, Graziela Betting, da Carambaia, editora Carambaia, todo mundo aí, muita gente legal, importante. Iraceli é da Buzz Editora. Iraceli também é uma fera lá, fazendo um trabalho fantástico de divulgação do livro, de vendas, etc. Então, veja, voltando aqui ao nosso ponto, daqui a pouco eu volto aos nossos convidados que estão aí. Realmente, Maurício, foi um momento mágico. Eu quero agradecer bastante aí ao Giovanni. Estou ansioso para escrever uma dedicatória do nosso livro para o Giovanni, agradecendo a ele ter colocado você aí no meu caminho, porque a gente conseguiu realmente fazer um negócio bonito. É um livro que eu tenho muito orgulho. Eu diria, são 9 livros que eu tenho publicado. Começou com Você Tamanho de Sonhos, vários outros. Vários se transformaram em best-seller, mas esse eu diria que foi o mais prazeroso de escrever, porque o mundo dos esportes é fantástico. É uma riqueza. Quando a gente entra, a gente não quer sair dele. E muitas metáforas que a gente tem usado. Eu acho que agora as nossas palestras, né, vão ser muito enriquecidas com muita coisa aí desse mundo dos esportes. Vou até posso contar aqui. Eu queria lhe pedir até para você contar um pouco alguns bastidores aqui. Um dos casos notáveis que nós tivemos quando a gente estava estudando o tema da integração, aí você, não, o ponto de integração aqui é o caso da Magic Paula com a Hortência. As duas não se bicavam muito. Quando elas se entenderam, aí o assunto começou a funcionar. E aí a seleção brasileira passou a jogar e ganhou o campeonato. Conversa um pouco aí sobre essa história. Você pode revelar alguma coisa sobre o que a Magic Paula lhe disse assim em segredo? Só porque é a nossa live aqui. Bom, na década de 80, a Paula e a Hortência eram as duas estrelas do basquete brasileiro, que tinha sua base no interior do estado de São Paulo, mas sempre em times diferentes. A Paula chegou muito cedo à seleção brasileira, e a Hortência também. A Paula com 14 anos, a Hortência com 17. Elas eram, de fato, muito acima da média. Uma conjunção astral que fez com que duas estrelas assim fossem contemporâneas, uma sorte do Brasil. O que acontecia? Elas, na seleção brasileira, o desempenho não fazia jus a tudo aquilo que elas faziam nos seus clubes e pelo basquete. Essa rivalidade entre as duas passa a ser alimentada por jornais do interior de São Paulo, pela mídia. Sempre era o time da Paula contra o time da Hortência. Mas quando chegava na seleção, essa divisão ela se mantinha. Quando era a hora delas trabalharem juntas, a seleção não conseguia trabalhar como uma equipe. E os resultados sempre foram pífios. Aquelas 9º lugar, medalha de bronze em Jogos Pan-Americanos, esse tipo de resultado menor, né? Aí teve um dia, depois de algum tempo, a Paula me contou isso em entrevista. Ela dizia o seguinte: olha, Maurício, teve um dia que eu e a Hortência fomos convocadas foi em 1986, para disputar um amistoso, um jogo festivo no Canadá, que era a seleção do Canadá contra uma seleção do resto do mundo. E nós fomos convidados. E nós pegamos um voo até o Canadá. E nós começamos a conversar. E durante aquelas 10 horas de voo, nós lavamos
toda a roupa suja acumulada em anos e anos de rivalidade. E dissemos uma para a outra, se essa rivalidade era boa para promover o basquete de clube, ela era muito nociva quando a gente tinha que funcionar como uma equipe na seleção brasileira. E elas decidiram, a partir dali, voltar e começar um trabalho de quebrar esses muros que havia entre as duas turmas. E encontraram apoio no treinador novo que chegava, o Miguel Ângelo da Luz, que conversou comigo também. E a partir dali, elas começaram a trabalhar com as suas turminhas, com as suas panelinhas, para quebrar essa divisão. E o Brasil ali começou a funcionar como uma equipe. O Miguel Ângelo da Luz conta, inclusive, que estimulava brincadeiras nos treinamentos para fazer com que as duas ficassem juntas e demonstrassem uma união. Uma brincadeira como pique corrente, que você começa a correr, é um pega-pega de mãos dadas. Eles faziam questão de deixar as duas juntas para mostrar para as outras que havia, a partir daquele momento, uma união. Bom, a partir dali, César, o Brasil deslanchou e simplesmente elas conquistaram os maiores títulos da história do basquete feminino brasileiro, que foram o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de Basquete na Austrália e a medalha de prata olímpica. Esse foi um caso incrível, quer dizer, quantos pares nas empresas, né, nas instituições, pares que funcionam como rivais, né, que não conseguem trabalhar juntos em prol de uma equipe, de uma instituição. E a coisa era tão acirrada entre elas. Agora é minha vez de contar um bastidor também aqui, um pequeno segredinho aqui que a Paula revelou, né? O que é que ela disse? A briga era tão grande, até das famílias, porque ela disse assim, que a família dela tinha uma chácara, aí, acho que no interior de São Paulo, e o pai dela tinha uma chácara, e o pai tinha uma galinha na chácara. O pai dela colocou o nome da galinha e começou a chamar de Hortência, veja só. A galinha Hortência. Era um negócio assim horrível, ela contou isso. E ele contou rindo, né? Ele plantou hortênsias no quintal da casa, dessa chácara. Plantou hortênsias. Mas, papai, por que isso? E o pai dela disse, é porque eu quero fazer xixi em cima das hortênsias. Então, veja como era a nível familiar essa briga, né? E quando elas fizeram essa viagem que a Paula revelou aí para o Maurício, foi um momento de... Ou seja, a gente vê dentro das empresas quantas vezes tem inimigos entre as pessoas, né? Entre departamentos, entre áreas. O cara de finanças que não se dá com o cara de marketing, o cara de produção que não se dá com o cara de RH e assim por diante. Se a gente se acertar os ponteiros, a gente acaba virando campeão. Eu acho que esse é um estímulo muito grande. Queria falar também aqui, Maurício, se você me dá licença, eu vi aqui alguns outros nomes enquanto você estava falando. Eu vi aqui a Cibele Santos. Muito obrigado, Cibele, pela sua presença. Estou vendo aqui o Valdir Scala. O Valdir é o diretor executivo da Via de Acesso, que é uma ONG extraordinária, que acolhe e cria estágios, programas de estágio de aprendizes para crianças e jovens, adolescentes, né, principalmente dando prioridade a algumas comunidades de população carente, encontrando estágios, encaminhamento profissional para pessoas. A Via de Acesso, que foi fundada pelo querido e saudoso amigo Rui Leal, junto com o Polito, o Reinaldo Polito, que hoje ainda é o presidente do Conselho, eu tenho a honra de ser membro do Conselho. A Via de Acesso completou 15 anos no ano passado, teve uma festa lá no Maxud, no Hotel Maxud, e chegaram um número, né? E chegaram a dizer que a Via de Acesso, se o Pelé fez 1000 gols, o Rui Leal, a gente chamou ele no palco assim, Rui Leal, vocês conhecem um atleta que tenha feito 500 mil gols? Não, o Rui Leal fez 500 mil gols, porque a Via de Acesso, em 15 anos de existência, conseguiu colocar 500 mil jovens aprendizes e estagiários em várias posições profissionais. É um trabalho que muito governo passa anos e anos e não consegue fazer nada. Essa Via de Acesso que essa ONG fez. Então, Valdir, muito obrigado pela sua presença. Estou vendo aqui também o Franklin. O Franklin é um médico lá da Bahia, um grande pianista, um cara que entende de música como poucos. Daqui a pouco eu vou estar escrevendo um livro, eu já disse, né? Um livro sobre arte. A gente escreveu isso sobre esporte, vou estar escrevendo um livro sobre lições da arte para a liderança. E daqui a pouco eu vou estar escrevendo um livro, Lições da Música para a Liderança. E aí, se eu fizer esse livro algum dia, vou convidar o Franklin, nosso Frank Lewy, que é um grande pianista, músico e um médico. Ele, o pai dele, tem uma família médica lá na Bahia, bastante interessante. Muito obrigado, Frank, por estar colocando a Bahia aqui no nosso radar também. Então, Maurício, eu queria contar um outro bastidor. Eu e Maurício fomos entrevistar o César Cielo. Foi uma conversa fantástica, né? Ele marcou ali da frente do Clube Pinheiro em São Paulo, num barzinho. Fomos lá tomar um café, comer uma sobremesa, alguma coisa assim. Ele chegou e ele contou, né? Realmente o cara é um campeão. Eu já conheci o César Cielo, tinha sido apresentado ele pela Rosana Balotti, que eu acho que também está aqui,
que era a diretora de recursos humanos lá do Grupo Unimed, porque o César lá daquela região Santa Bárbara do Oeste, da região ali do interior de São Paulo, e ela conhecia ele, já tinha, a Unimed tinha patrocinado a carreira do Cielo logo no início. E fiquei entusiasmado daquela conversa com o Cielo, né? E ele contou um negócio para a gente que foi incrível, né? A superação dele e a determinação dele, a disciplina. Conte aí para a gente, Maurício, o que é que o César nos revelou. César, ele quando conquista aquela lendária medalha de ouro em Pequim, nos 50 metros nado livre, que é uma piscina, né? Apenas uma piscina de 50 metros, você sai daqui, chega ali, acabou a prova. Quer dizer, uma coisa de 20 segundos ali. Ele faz aquela prova fantástica, ele bate, ele olha, ele vê que ele estava em primeiro lugar, que ele tinha ganhado a medalha de ouro, mas imediatamente ele olha e ele não tinha batido o recorde mundial. Então ele confessa que foi um sentimento quase agridoce. Sabe aquele Lorenzetti, aquele chuveiro que está quentinho, só que tem um pingo gelado no meio? Essa é a imagem para descrever o sentimento que ele teve. Olha o tamanho da competitividade, né, do sujeito. Quer dizer, é um cara que treinou a vida inteira sonhando com aquele momento. Mas Maurício, mas ele queria mais. Mas desculpa interromper, mas ele contou um outro bastidor que para mim é mais picante ainda. E como baiano, eu gosto muito de sal e pimenta, azeite de dendê, uma coisa um pouco mais crocante. Então eu vou botar um pouquinho, uma pimentinha aqui no nosso acarajé, nessa nossa conversa aqui, uma pitadinha de sal. O César Cielo foi acusado de doping, né? Esse é que foi o grande ponto. Ele levou acho que 2 anos fora das competições, sofreu muito, coitado, porque ele disse, eu não tomei droga, eu não fiz nada disso. E ele desconfiava que tinha sido um remédio de manipulação numa farmácia, que na determinada farmácia eu tinha colocado alguma substância, que era todo, o cara também não sabia, provavelmente que aquilo era uma substância de doping, e ele acabou sendo punido numa competição, ficou um tempo fora, ele ficou paranoico. Então, ele disse que ficou tão paranoico que ele não conseguia tomar água. Se ele sentasse num restaurante e alguém te servisse uma água num copo para ele, ele não queria. Se uma garrafa viesse aberta, ele não queria. Ele só aceitava água fechada, se a garrafa viesse fechada, porque ele tinha medo de que, se fosse servir alguma coisa numa água aberta, num copo para ele, ou uma garrafa viesse aberta, que tivessem colocado alguma substância. Veja o nível de verdadeira paranoia que ele ficou. E ele disse que lutou muito para superar isso, né, Maurício? Ele disse que lutou bastante para superar isso. Foi uma conversa extremamente agradável. Então, esse é um bastidor também da nossa conversa. Mais um. Vou passar a bola de novo para você, Maurício. Quero também registrar aqui a presença do Carlos Balotti, grande amigo, uma grande figura. É o dirigente hoje da Academia de Excelência da Solvia Ambiental, uma empresa notável, uma empresa que tem feito um trabalho extraordinário, inclusive durante a pandemia, né? É a maior empresa de engenharia ambiental da América Latina, trabalha com resíduos sólidos, limpeza urbana, uma série de coisas. Durante a pandemia é um trabalho essencial, quer dizer, 14 ou 15 mil heróis na linha de frente, fazendo limpeza da cidade, que o lixo, se deixar o lixo na rua, prolifera as doenças, bactérias e vírus, etc. Então, eles fizeram um trabalho. E o Balotti, durante muito tempo, o coordenador dessa Academia de Excelência da Solvia Ambiental, tem ajudado a formar líderes. Então, um cara que entende bastante do tema de liderança e também de esporte, né? Eu sei que ele joga tênis, ele também arrisca jogar futebol, é um torcedor do Palmeiras, quer dizer, a mulher dele me parece que é torcedora do Corinthians, então veja em casa, né, a Rosana Balotti, torcedora do Corinthians, ele torcedor do Palmeiras, mas eles amam o esporte, são grandes amigos, um casal também que eu quero registrar a presença aqui, agradecer muito vocês terem, ao longo da nossa carreira também aqui, nos prestigiado bastante. A bola está de volta contigo, Maurício. Bom, um caso, uma conversa que me impressionou demais, César, foi com a Maia Gabeira. Maia é uma surfista de ondas grandes, né? Você escolher um esporte de altíssimo risco, já é um troço que a gente, né, que bate a nossa bolinha lá, nosso risco maior é quebrar, né? Quebrar um tornozelo e tal, daí você vai e opera. A Maia, surfando ondas grandes, ela está em constante risco de vida, né? Pode ter algo mais traumático do que você vê na atividade que você exerce, você vê a morte na sua frente. E foi o que ela viveu em 2013 na Praia de Nazaré. Muitos devem lembrar dessa imagem. Era um corpo inerte, boiando. A onda a derrubou, ela quebrou o tornozelo, a prancha se soltou e ela ficou boiando. Ela rolou naquele bololô de água, de espuma e tal, e ficou. E ela foi salva pelo Carlos Burli, que estava com o jet ski ali, conseguiu salvá-la. Bom,
A Maia contou o que ela passou depois, não só a recuperação física, mas a recuperação emocional. Foi muito difícil, ela teve crises de pânico, não queria sair na rua, aglomeração, ela teve, mas uma coisa que, apesar de tudo isso, uma coisa que ela tinha certeza era que ela não queria desistir. Porque aquele estilo de vida era o que ela amava fazer. Mas ela enfrentou uma questão que quase lhe custou a vida. Então, o trabalho que foi feito, físico, primeiro, ela falou, eu vou me preparar melhor, eu vou fazer apneia, mergulho, para ficar não sei quanto tempo sem respirar embaixo d'água, eu vou fortalecer a minha musculatura, que eu preciso estar com as pernas mais fortes para poder segurar e não cair de novo. E eu vou trabalhar o meu lado psicológico também, que não foi fácil. Ela também, ela confessou que teve que tomar medicamentos também para poder superar esse momento. O que aconteceu foi que em 2018 ela voltou à mesma praia em Nazaré e surfou a maior onda registrada pelo Guinness, né? Entrou por Guinness, tá? A maior onda surfada por uma mulher que equivale a 22 metros, equivale a um prédio de 7 andares. Fevereiro, agora bateu novo recorde, que foi homologado, que foram alguns centímetros a mais, você imagina. E agora ela declarou, não, agora talvez seja a hora de eu dar uma segurada, né? Mas você vê o que quantas, tudo bem, a gente não precisa superar uma onda, tal, mas o quanto de obstáculo a gente enfrenta, né, no dia a dia e o quanto a gente precisa de uma atitude positiva. Eu vou me preparar melhor para poder vencer esse obstáculo. É isso aí. Não, fantástico isso aí. Realmente eu tenho uma admiração também enorme pela Maia Gabeira, pelo pai dela, né, o Fernando Gabeira, grande jornalista que está sempre na Globo News aí, fazendo excelentes comentários, um defensor da causa ecológica, um dos pioneiros da ecologia, da defesa da ecologia e do ambiente aqui no Brasil, realmente uma figura e tanto. E ela realmente tem uma grande admiração, porque essa mulher, olha, uma onda de 22 metros significa um prédio de 7 andares, significa um peso de gravidade de 15 toneladas. Foi isso que essa mulher enfrentou. Ela viu a morte de perto, superou. E eu falo isso porque muita gente, às vezes, com um probleminha, fica, ai meu Deus, o mundo vai acabar. A Maia Gabeira esteve quase morta, foi salva por um cara lá que estava na equipe lá de resgate e segurança, fez um trabalho de fisioterapia, de rejuvenescimento da alma, de tudo, e voltou com a coragem, foi enfrentar lá a tal da onda de novo em Nazaré, ali perto de Lisboa. Tenho uma admiração enorme, é um belo exemplo de superação. Queria registrar aqui, olha, eu estou feliz, estou vendo aqui a Patti Leone, mulher do querido Aldo Leone, é um casal também extraordinário, são os principais acionistas da Agastur, fundadores, empreendedores. A Agastur, todo o setor de turismo sofreu muito nesses últimos 7 meses, mas essa mulher de uma fibra extraordinária. Ela e o Aldo levantaram aí uma bandeira, resgata o turismo, rejuvenesce o turismo, vamos fazer uma campanha aí forte, ela tem um programa de televisão também. Patti Leone, Aldo Leone, um beijo a vocês, sucesso. São exemplos de superação esses dois aí. São exemplos de quem não abaixa a cabeça na hora da crise, porque o turismo sofreu muito. A Agastur ali passando por momentos difíceis, mas eles empinaram a piba para cima, resistiram, seguraram, estão aí e até entusiasmando os outros do ecossistema, que eles trabalham mais com hotelaria, com viagem, com tudo, mas todo o ecossistema de pontos turísticos, etc. E tal. Fantástico. Estou vendo aqui a Ana Paula também representando aqui o Ivan de Souza, que eu conheci lá no evento da KLA. A KLA também tem um grande carinho e admiração. Estou vendo aqui Cristina Patti, essa eu conheço bastante, minha querida mulher, meu amor, está aí também acompanhando a nossa live. Me deu uma força também grande durante esse processo aí de escrever o livro. Então, também, um beijo no coração. Muito obrigado. A bola está de volta contigo, Maurício. Inovação é uma questão fundamental. Muito se fala, precisamos inovar, né? Mas como, né? Para você inovar, você precisa estimular, você tem que ter um ambiente que não lhe olhe com preconceito, né? Que permita que você diga algumas besteiras, que você arrisque, que você erre. Um dos exemplos de inovação que a gente dá no livro é a geração de prata do vôlei brasileiro. Entrevistei Renan, que foi um dos expoentes dessa geração, hoje treinador da seleção brasileira, o Bernardinho também, que todo mundo conhece, que é um líder absolutamente exemplar, era levantador reserva, ele era reserva do William, e o Renan me contava o quanto aquele ambiente liderado por Bebeto de Freitas e José Carlos Brunoro era um ambiente que não tolhia a criatividade do jogador brasileiro. Não havia o intercâmbio nos anos 80, não havia. Então, mas aqueles jogadores, eles tinham muita criatividade, eles jogavam futebol também, eles tinham movimentos corporais que eram diferentes dos
dos jogadores da escola asiática, da escola europeia. Então foi aí que surgiram inovações como o bloqueio de saque, que surgiram inovações como o saque Jornada nas Estrelas, todo mundo acho que lembra dessa imagem, né? Os mais novos talvez não, mas o Bernard, que aprendeu no vôlei de praia, aproveitando a luz do sol que cegava, ele mandava na lua aquela bola e caía e fazia ponto direto de saque. Mas a grande inovação que ficou até hoje foi o saque viagem ao fundo do mar, que foi, o primeiro viagem foi dado pelo Renan, que é como se fosse uma cortada da última linha da quadra. Porque onde se levantou a bola, por que eu não vou fazer isso? Ele viu num amistoso, viu um japonês fazendo isso, falou, peraí, eu posso aprimorar esse negócio, eu posso fazer isso, então a regra permite, e a partir dali, esse saque o Montanaro passou a dar, o Xandó passou a dar, o William passou a dar, e foi um saque que revolucionou, até hoje é um saque mandatório no vôlei masculino e no vôlei feminino. E o Renan falava, aquilo que a gente viveu foi um sonho, a geração de prata, a medalha de prata nos Jogos de Los Angeles, né, com o Luciano Vale, com Bandeirantes em cima, tá? O boom do vôlei, o Brasil continua entre os primeiros do vôlei até hoje, mas e com uma tradição muito grande de inovar. Né? E o Renan é um grande exemplo disso. Mas o ambiente, né? O ambiente que permite isso, que não olha com preconceito. E na vida empresarial, já traduzindo o seguinte, eu escrevi um artigo recentemente, eu tenho uma coluna na revista Isto é Dinheiro, e publiquei um artigo com o título Inovação ou Morte. Né? As empresas ou inovam e se reinventam ou morrem. A mesma coisa é carreira. Você que está aí nos escutando, ou você reinventa-se. Dá um reset na sua vida. Estou dando uma deixa aqui para o Maurício daqui a pouco, trabalhando nesse assunto do reset. O reset não é delete. Reset não é deletar, não é Ctrl Alt Del. Reset, na linguagem nova, tecnológica, significa reprogramar a sua máquina. Você se reprograma na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, a vida da empresa. E isso, o reset exige a inovação. Mas antes de prosseguir, eu queria registrar de novo aqui, eu estou tendo esse cuidado de olhar algumas pessoas notáveis. Já falei de um artista que é o João Signorelli, da peça O Gandhi, o líder servidor. Quem quiser entrar, entra ali no Simpla. No dia 17 de novembro ele vai ter a peça virtualmente, é uma experiência fantástica. Temos usado muito em parceria em vários eventos nossos sobre liderança, essa peça do Gandhi, muitas lições sobre liderança. Quer dizer, não é só no esporte, na arte também a gente tem. E eu falei em música, falei em arte. Tem um querido amigo também aqui, o Beto Sargentelli. Beto Sargentelli é um jovem ator aqui de São Paulo, extraordinário esse cara. Eu conheci o Beto numa peça que eu fui ver, Os Dois Filhos do Francisco, né? Aquela peça em que ele representa o papel do Zezé de Camargo, e na peça de teatro, não no filme, mas na peça. Ele canta admiravelmente bem, é compositor também. Tenho visto o Beto em várias outras peças, ganhou um prêmio recente aqui em São Paulo como o ator, melhor ator e melhor peça, acho que há 2 anos atrás aqui em São Paulo. Um cara também extraordinário, autor, compositor, um cara de show de bola. Beto Sargentelli canta como poucos, né? Então a música também aqui mais popular brasileira. Estou vendo aqui o Lucas Radel. O Lucas Radel é um dos fundadores do grupo Solvi, que eu me referi há pouco, né, dessa empresa extraordinária de engenharia ambiental. É o atual vice-presidente de recursos humanos desta empresa, cuidando desse patrimônio humano de pelo menos 15 mil pessoas na empresa. Estou vendo a Sandra Pascoal, que também é dona e fundadora da Sandra Pascoal Palestras, não é? Um banco de palestrantes também bastante relevante, assim como a Palestrarte, que às vezes estão aqui, são todas, trabalham no mesmo ramo, mas são todas amigas queridas. Então, estamos aqui juntos. Maurício, eu queria falar sobre o reset aqui. Olha, eu estou chamando a atenção, são 19h48, a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos e tem alguns recados para dar no final. Mas o reset eu acho que é importante, né? Aí eu posso começar e você levanta e você corta, tá bom, Maurício? Eu levanto a bola e você corta. Quando a gente terminou o livro, a gente disse, bem, tem lá as 5 grandes lições, né? Inovação, integração, superação, etc. Aquilo que a gente já falou bastante, determinação, autogestão, etc. E tal, todos ali, mas está faltando alguma coisa. E a pergunta foi o seguinte, eu e o Maurício começamos a conversar o seguinte, o que é que há de comum entre todos eles? O que é que há de comum entre todos esses casos que a gente viu? E a gente começou a pensar o seguinte, o que é de comum é que todos eles se reinventaram, né? Se reinventaram. A Paula e a Hortência, quando sentaram num voo para o Canadá, como o Maurício contou aí, e conversaram para fazer a integração, não foi só a integração, não. Elas fizeram um reset nas suas vidas pessoais. Elas tiveram que administrar famílias, elas tiveram que administrar... Você lembra o caso da Paula com o papai dela e tudo? Não, agora a gente já está
de bem, vamos fazer. Os feudos que existiam dentro da seleção tiveram que fazer esse reset. O próprio Cielo, como a gente contou aqui, ele teve que fazer um reset na vida dele, acusado de doping. Não tem coisa pior na vida de um atleta do que ser acusado de doping. É um crime, é como se fosse um crime, né? E ser acusado injustamente quando ele não fez o doping, ele teve que se readaptar. Fez um reset. O César Cielo, para mim, é um herói. 19 medalhas, o brasileiro com o maior número de medalhas em certames mundiais. É um verdadeiro herói esse jovem rapaz que está aí. Desejo ele todo sucesso. Agora está empreendendo. A Maia Gabeira fez um reset na vida dela. Então a gente começou a pensar o seguinte: eu tinha feito um trabalho, né, com um coordenado aí, junto com a querida Leila Nascimento, um evento, um fórum aqui global sobre gestão de pessoas, e o mote foi esse reset, que foi dado pelo querido Ricardo Voltolini. Então, esse reset entrou na minha vida. Quando eu vi essa palavra que o Ricardo falou, que a gente adotou isso como mote, junto com a Leila Nascimento, no evento da BRH, aquilo ficou fervilhando na minha cabeça. E o livro já estava pronto. Eu digo, pô, não dá mais para alterar o livro, porque o livro já está na gráfica, já está sendo impresso. Mas a gente está falando sobre essa coisa que eu diria assim, é a cerejinha do bolo. O livro está lá, além do livro já tem um ponto. Quem quiser assistir às nossas palestras em breve, a gente vai estar muito falando sobre esse ponto em comum entre todos os atletas que terem feito um reset nas suas vidas e nas suas profissões. Dá um toque aí, Maurício, sobre o reset. Olha, eu vou dar com um exemplo de um cara fantástico que está no livro também, que é o Fernando Meligeni, tenista que foi 25º do mundo, semifinalista em Roland Garros, campeão pan-americano, numa vitória épica em Santo Domingo sobre Marcelo Rios. O Meligeni, ele admite que ele era, do ponto de vista do talento, era um cara mediano. Ele fala isso. Mas ele tinha uma força mental e uma capacidade física espetaculares, fora do normal. E ele tinha o sonho de ser tenista profissional. Então ele não arredou o pé. Só que quando ele pegou um treinador, que foi o Pardal, Ricardo Ascioli, muito experimentado, o Ricardo Ascioli falou: Fernando, você pode continuar a sua carreira, ganhando um torneio Challenge aqui, estando entre os 100 do mundo e tal, mas você pode melhorar. Só que para melhorar você vai ter que deixar de bater o revés com 2 mãos e aprender a bater o revés com 1 mão. Aí o Meligeni falou: olha, se você está dizendo que eu vou melhorar com isso, eu vou topar. Só que isso incluiu ele voltar para o paredão. Paredão é a primeira coisa que um garoto faz quando vai aprender tênis. Pega na parede e fica batendo bola. Ele, um tenista já profissional, entre os 100 melhores do mundo, começou a fazer paredão para mudar um golpe. Ele teve que fazer, nesse sentido, um reset técnico total, mas ele topou. E o revés dele melhorou demais, tanto que ele atingiu o auge da carreira com esses resultados que falei, que foi a semifinal em Roland Garros, na época do Guga, que ele estava no auge também. Se não fosse o Guga, ele seria, por muito tempo, o melhor do mundo, Meligeni. E sendo o 25º do mundo também. Isso foi um reset, quer dizer, quando os momentos que você tem que olhar, repensar, e como você sai isso do zero mesmo, não há vergonha nenhuma disso, né, César? É isso aí. Não, sem dúvida nenhuma. E fazer um reset aí, se você se reinventar, se transformar, ninguém pode mais ficar parado. Uma grande alavanca, não é? E até no livro a gente tem alguma série de coisas lá para ajudar cada um a fazer uma espécie do seu score, né? O seu score do reset. Qual é o score? O reset checkpoint que a gente chama. Você faz um score de 1 a 5 em cada uma dessas dimensões. Então, olhe lá que realmente vai ser super interessante. A gente vai estar falando isso aqui nas nossas próximas palestras. Eu queria aproveitar, Maurício, eu estou com receio, porque são 19h52, eu acho que nós temos 3 minutos apenas, fazer três anúncios aqui. Primeiro, o livro já está disponível nas livrarias virtuais, né? Da Amazon.com, livrarialeitura.com, livrariascuritiba.com, Submarino, Saraiva.com, no e-commerce lá da Magalu, porque a Magazine Luiza agora também está vendendo livros, tem na parte do e-commerce dele uma parte importante de livro. Então, o livro já está disponível. O livro ficou pronto essa semana. Eu recebi o livro junto com o Maurício, o primeiro número, na quarta-feira. Só hoje que nós recebemos os nossos livros e começamos a autografar alguns para algumas pessoas. Soubemos que o livro nas primeiras 24 horas, a informação que a gente teve da editora foi que ele saiu vendendo bastante já, de cara. Eu espero que a primeira edição esteja esgotada em breve. Ou seja, o livro já está disponível nas livrarias virtuais. Amazon, Leitura, Curitiba, Saraiva, Submarino, Estante Virtual, Magalu e assim por diante. Então, vamos fazer. Estou ansioso já para escrever o prefácio da 2ª edição do livro, assim que essa primeira se esgotar, e a gente falar sobre essa história do reset.
Também eu queria convidar vocês aqui, quem está nos dando a honra dessa presença, para uma live que nós vamos fazer com a Abracom, que é a Associação Brasileira de Comunicação, etc., e em associação com o Museu do Futebol, veja só, com o Museu do Futebol, dia 29/10, quinta-feira que vem, às 19 horas. Então vai ser também uma live aí extraordinária. É só entrar lá na abracom.com, no museudofutebol.com, que a gente vai estar. E nós vamos estar fazendo uma palestra no dia 6. No dia 6/11, uma palestra realmente também de lançamento, ou seja, uma sequência de lançamento. A live de hoje é a primeira, que foi o aniversário do Rei Pelé, aí promovida pela Buzz. O outro é promovido pela Abracom e pelo Museu do Futebol. Dia 6 é a Buzz Editora, com a Empreenda, que é a nossa empresa. O Maurício é um dos associados também da nossa empresa. Nós vamos estar fazendo essa palestra aí para o público executivo, inclusive, mas aberta a todo mundo. Vai ser dia 6 às 8h30 da manhã. Vai ser no YouTube. Quem tiver interesse realmente, escreve aí. Eu estou vendo que a Cris já acabou de dizer aqui, olha, o meu e-mail, cesarsouza@empreenda.net. Quem mandar um e-mail para uma mensagem para mim, eu tenho interesse na palestra, imediatamente eu mando o link para você no YouTube. Quer dizer, a gente não vai sair publicando essa palestra, mas quem tiver interesse é só escrever um e-mail demonstrando interesse. Eu teria o prazer de enviar o link da palestra para isso. Então vai ser dia 6, 8h30, já se agende, que aí vai ser uma conversa, eu diria, hoje é mais uma live, um bate-papo. A palestra vai ser mais estruturada, vai ter alguns filminhos, vai ter algumas cenas, a gente vai contar mais bastidores ainda. A gente vai mostrar essa ferramenta que a gente desenvolveu, que é o Reset Checkpoint. O Reset Checkpoint, ou seja, você fazer uma espécie de um check-up do seu nível nessas 5 dimensões que a gente falou, que integração, inovação, etc. Então, esses são os recados que eu queria dar. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o final, Maurício. Eu acho que vale a pena você fazer um final comment, um comentário final. Eu também farei outro, porque daqui a pouco o Instagram nos tira do ar. É isso aí. Obrigado a todos. Mais pessoas entraram aqui. André Adotti, TV Globo, Fernando Viegas, presidente da Escola da Cidade, grande palestrante também, muita gente bacana. Esse livro é um livro feito com paixão. A gente ama o esporte tem que ser melhor aproveitado. É um tremendo ambiente de aprendizado e desenvolvimento pessoal, de cidadania e desenvolvimento profissional também. Obrigado a todos, foi um prazer e a gente se comunica pelas redes sociais também. Eu também quero agradecer bastante aqui a todo mundo que contribuiu com o livro, o pessoal da minha família, ao próprio Maurício, ao Giovanni, por ter me apresentado ao Maurício, ter colocado, assim, feito esse encontro entre eu e o Maurício, que foi realmente uma coisa bastante positiva para todos nós. Ambos estamos ganhando. Fez a revisão do livro e deu as contribuições dela, sempre contribuições geniais. Eu digo que ela tem um toque de Midas na escrita, né? Ela dá um toquezinho assim, muda um trecho, muda uma palavrinha e o livro se abre de uma forma extraordinária. Então, Cristina, muito obrigado. Agradecer ao pessoal da minha assessoria de imprensa, da LF Comunicação, que tem divulgado o livro, conseguido coisas notáveis. Agradecer principalmente a todo o pessoal da editora Buzz, o Anderson Cavalcante, que é um grande líder, um grande inspirador, que quando eu procurei ele há algum tempo atrás, que a gente começou a conversar de novo, e quando foi apresentado o projeto para ele, ele abriu os braços. Agradecer a nossa agente literária, que é a Luciana Vilas Boas, e a Ana, que são duas agentes da VBML, de agência de literária, que também foi quem abraçou o livro, nos orientou, nos deu grandes dicas, ou seja, e a todos vocês que estão aqui. Estou vendo o querido amigo Cérvulo, estou vendo aqui Marcos Barros, várias pessoas aqui. Muito obrigado a todos pela participação nessa live. Tchau. Um abraço. Até a próxima. Tchau, obrigado, César. Valeu, gente. Bom fim de semana. E parabéns ao Pelé, né? Parabéns ao Pelé, 80 anos. Parabéns para você, Rei Pelé. Tá ali. Um abraço.